Túneis são longos, escuros e claustrofóbicos. Nada neles parece acolhedor ou agradável, então não é de se espantar que algumas das descobertas mais bizarras e assustadoras tenham ocorrido exatamente nesses lugares. E hoje vamos falar sobre algumas das mais arrepiantes. Estes são 20 eventos assustadores capturados em túneis. Número 1. Caverna da Era do Gelo. À primeira vista, pode não parecer que existam coisas realmente aterrorizantes para se encontrar em um túnel. Afinal, normalmente eles são escavados por pessoas ou animais, o que significa que, na melhor das hipóteses, você encontraria apenas terra e rochas. Mas a grande verdade sobre o planeta Terra é que aquilo que vemos na superfície é apenas uma fina camada de terra acumulada ao longo dos séculos. Ao escavar mais fundo, é possível viajar pelo tempo e encontrar registros impressionantes da história do mundo, incluindo vestígios da Era do Gelo. E não estamos exagerando. Em 2017, na cidade de Montreal, no Canadá, foi descoberta uma caverna abaixo do bairro de Saint-Léonard, conectada a um sistema de cavernas já conhecido na região. Durante muito tempo, as pessoas sabiam que existia uma área subterrânea ali, mas nada indicava que houvesse uma passagem oculta. No entanto, ao explorarem uma parede de calcário, os pesquisadores acabaram abrindo um caminho para uma área completamente desconhecida. Segundo os especialistas que estudaram a descoberta, essa caverna tem cerca de 15 mil anos. No começo, os exploradores conseguiram avançar cerca de 200 metros, mas foram forçados a interromper a jornada ao se depararem com um lençol freático. Para continuar, precisaram usar canoas, e mesmo assim, naquele momento, ninguém sabia onde esse túnel terminava. Embora essa caverna não seja a maior do mundo, ela comporta apenas algumas pessoas por vez e carrega todas as características de uma formação natural. Para um dos homens que a descobriram, essa foi uma das maiores descobertas já feitas no Canadá, e não é difícil entender o motivo. Qualquer vestígio da Era do Gelo tem um valor histórico imensurável. E, ainda mais intrigante, é a possibilidade de que essa caverna esconda segredos históricos que ainda não conhecemos. O mais assustador dessa descoberta? Esse túnel esteve bem debaixo do nariz das pessoas por séculos, e ele só foi encontrado por acaso. Número 2. O túnel do Palácio Saxão. Descobrir algo valioso dentro de um túnel é sempre intrigante, principalmente porque isso levanta a questão: o que isso significa? Por que esse túnel foi feito? Quem o construiu? O que há escondido nele? Um caso curioso aconteceu em Varsóvia, na Polônia, durante escavações no antigo Palácio Saxão. Enquanto realizavam obras no local, os trabalhadores encontraram um túnel subterrâneo escondido a cerca de 4 metros de profundidade. Mas o que realmente chocou os especialistas foi que esse túnel não constava em nenhum registro da construção original. Isso significava que o túnel havia sido deliberadamente ocultado, sendo conhecido apenas por aqueles que o criaram. Depois de mais investigações, descobriu-se que o Palácio Saxão servia como quartel-general do exército polonês antes de ser destruído na Segunda Guerra Mundial. O túnel, então, era utilizado para a troca de mensagens secretas entre soldados e agentes da resistência. Construído na década de 1930, o túnel tinha 45 metros de comprimento e era revestido com tijolos marcados por uma fábrica da época, comprovando sua origem. No fim das contas, esse túnel era muito mais do que uma simples passagem subterrânea. Era um vestígio crucial de uma história quase esquecida, apagada pelos eventos brutais da guerra. Felizmente, ele foi resgatado do esquecimento e poderá ser preservado como um monumento à coragem daqueles que o utilizaram. Número 3. Túneis de São Francisco. Grandes cidades frequentemente abrigam túneis misteriosos e repletos de lendas. Quem os construiu? Qual era seu propósito? O que pode estar escondido neles? Essas perguntas alimentam a imaginação das pessoas, incentivando os mais corajosos a explorá-los. Os túneis de São Francisco, por exemplo, sempre despertaram curiosidade e medo. Embora sua existência seja confirmada, ninguém sabe exatamente tudo o que pode estar lá dentro. Quem ajudou a alimentar ainda mais o mistério foi um fotógrafo chamado Sierra Hartman. Quando jovem, ele morava no norte da Califórnia e sempre ficou intrigado com a ideia desses túneis subterrâneos. Anos depois, ao se mudar para São Francisco, decidiu explorar a cidade com sua câmera. Foi durante uma dessas expedições noturnas que ele teve um encontro inesperado. Uma tampa de bueiro aberta,
que lhe deu acesso direto ao subsolo da cidade. Isso despertou sua paixão pela exploração urbana, levando-o a se aventurar por diversos túneis e capturar imagens impressionantes desses locais obscuros. Mas o detalhe mais assustador sobre esses túneis: eles não existem apenas para fins de exploração. Na realidade, fazem parte de um complexo sistema de drenagem e esgoto, essencial para a cidade. Se eles pararem de funcionar corretamente, o resultado pode ser uma catástrofe sanitária de proporções assustadoras para os mais de 1 milhão de habitantes de São Francisco. Número 4. Um fantasma. Eu tentei evitar esse assunto antes, mas parece que não vamos conseguir fugir do elemento sobrenatural que muitas pessoas adoram associar a túneis. Então, sobre o que estamos falando agora? Bem, aparentemente algumas pessoas no Japão estavam investigando um dos antigos túneis da Segunda Guerra Mundial, procurando por vazamentos de radiação, quando se depararam com um fantasma. Sim, você leu certo. Um espírito vagando pelo túnel. Parece algo saído diretamente de um filme de terror, não é? Pois bem, minha empolgação com essa história é quase nula porque, para ser bem sincero, isso não passa de uma farsa. Não me entenda mal. Os túneis subterrâneos do Japão realmente existem. E esse túnel em questão fica a cerca de 500 metros abaixo da superfície, o que já é algo impressionante por si só. No entanto, se você assistir ao vídeo da suposta assombração, perceberá rapidamente que tudo parece muito conveniente. A câmera começa a falhar bem na hora em que o fantasma aparece. O espectro começa a se comunicar com os exploradores, acenando para que se aproximem. Tudo parece muito bem coreografado para ser apenas um encontro aleatório. Isso nos leva a um ponto importante. É preciso ter cuidado com o que se vê na internet. Muitas pessoas realmente acreditam que túneis abandonados são o lugar perfeito para encontrar fantasmas. E isso as leva a se arriscarem em situações perigosas apenas para tentar provar essas histórias. O verdadeiro perigo aqui não são os espíritos, mas sim os riscos reais de desmoronamento, falta de oxigênio e outras ameaças físicas. Portanto, pense 2 vezes antes de se aventurar em um túnel sombrio só para tentar capturar uma aparição fantasmagórica, combinado? Número 5. Criatura do esgoto. Agora, eu deveria ter sido mais específico no final da última história. Eu deveria ter dito: não explore túneis subterrâneos para tentar encontrar nada que não seja humano. Isso inclui criaturas bizarras que algumas pessoas juram terem visto por aí. Neste caso, um vídeo gravado dentro de um túnel de esgoto mostra um grupo de pessoas caminhando lentamente quando, de repente, elas avistam algo ao longe. A silhueta não se parece com a de um humano nem com a de um animal comum. Naturalmente, o vídeo viralizou, deixando muita gente apavorada e cheia de perguntas. Mas aqui estão 2 razões pelas quais essa filmagem não é confiável. Primeiro, se você observar atentamente, verá que há uma alteração clara no movimento da câmera. No início, ela se move de maneira fluida e natural, mas quando a criatura surge, a imagem fica completamente estática. Esse é um indício clássico de edição. Basicamente, congelaram o vídeo para adicionar a criatura digitalmente. Segundo, essa história já foi desmentida. O vídeo foi, na verdade, uma campanha publicitária criada pela empresa United Utilities. O objetivo era conscientizar as pessoas sobre o que pode acontecer se elas jogarem lixo inadequado no esgoto. A mensagem era clara. Se você não tiver cuidado, poderá criar monstros nos encanamentos, metaforicamente falando, é claro. Isso só reforça a ideia de que nem tudo que é capturado em um túnel é real. Número 6. Túneis secretos da Alemanha. Como já mostramos antes, a prática de construir túneis não é algo novo. Desde a antiguidade, civilizações inteiras já utilizavam essas passagens para os mais diversos fins. Mas se avançarmos no tempo para o século XX, encontraremos alguns dos túneis mais misteriosos já feitos, como os túneis secretos da Alemanha nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha controlava grande parte da Europa, e para garantir sua segurança, o alto escalão nazista ordenou a construção de diversos túneis subterrâneos. Um dos locais onde esses túneis foram encontrados foi na Baviera, em um luxuoso retiro de férias que os líderes do regime utilizavam como refúgio. O complexo subterrâneo era gigantesco e incluía salas privativas, câmaras ocultas e até mesmo um bunker, que serviria como último esconderijo caso a guerra chegasse ao fim para eles. E se você está se perguntando o nome desse lugar,
Bem, é um termo alemão difícil de pronunciar, e eu já avisei o roteirista para não me passar palavras complicadas como essa. De qualquer forma, esse era um lugar exclusivo para os membros mais influentes do partido nazista, e lá também ficava o infame Ninho da Águia, uma residência de descanso para Adolf Hitler. O que aconteceu com o complexo subterrâneo? Depois que os aliados venceram a guerra, ele foi desativado, mas ainda existem partes dele que podem ser exploradas. E muitas perguntas sobre o que ainda pode estar escondido lá dentro. Número 7. Túneis de cobras. Este próximo tópico serve como um alerta de segurança pública. Muitas vezes não conseguimos distinguir um buraco no chão de um túnel subterrâneo, e isso pode ser perigoso, especialmente quando falamos de cobras. Cobras são animais que não têm medo de cavar e se enterrar. Elas fazem isso tanto para se esconder de predadores, quanto para regular a temperatura corporal nos dias mais quentes. Mas, enquanto isso pode ser uma estratégia de sobrevivência para elas, para nós, pode ser um grande problema. Afinal, você pode estar andando pelo quintal da sua casa e, sem perceber, pisar diretamente na entrada de um ninho de cobras. Esses túneis costumam ter um formato circular e podem variar de tamanho, dependendo da espécie. Muitas vezes, eles são confundidos com buracos cavados por tatus ou toupeiras. Mas há uma maneira de saber se você tem um problema real em mãos. Basta chamar um especialista. Se você desconfiar que há serpentes escondidas no seu quintal, não tente resolver isso sozinho. É sempre melhor contar com alguém que realmente sabe o que está fazendo. Número 8. Mais criaturas no esgoto. Essa história vem de um explorador urbano que decidiu se aventurar em um túnel subterrâneo, curioso para ver o que encontraria lá dentro. Mas, ao contrário de muitas outras histórias, essa não envolve apenas uma criatura misteriosa, e sim duas. Enquanto caminhava pelo túnel, ele percebeu que algo estava se movendo ao longe. Com a lanterna, iluminou o local e avistou duas silhuetas estranhas, paradas no escuro, como se estivessem observando-o. Agora pense bem, se você estivesse sozinho em um túnel e encontrasse duas criaturas bizarras, sua reação seria continuar explorando como se nada tivesse acontecido? Claro que não! Você sairia correndo o mais rápido possível. E é exatamente por isso que essa história parece fabricada. Mais uma vez, há vários indícios de que o vídeo foi alterado digitalmente para adicionar as criaturas e criar um ambiente assustador. No fim das contas, esse é apenas mais um exemplo de como muitas das descobertas aterrorizantes que vemos na internet são, na verdade, montagens bem feitas. Número 9. Os Hobbits da vida real. Essa história remonta a 2003, quando uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta surpreendente em uma caverna na Indonésia. Durante as escavações, encontraram ossos humanos e, à primeira vista, não parecia nada incomum. No entanto, ao examinarem melhor os restos mortais, perceberam algo estranho. Os ossos pertenciam a um adulto, mas a altura estimada era de apenas 1 metro. Isso levou os cientistas a darem um apelido curioso ao achado: os Hobbits da vida real. Sim, isso mesmo. Seres humanos minúsculos que poderiam ter caminhado sobre a Terra há milhares de anos. Inicialmente, alguns especialistas argumentaram que essa pequena estatura poderia ter sido resultado de uma doença genética. No entanto, outros discordaram e sugeriram que essa altura poderia, na verdade, ser um padrão natural da espécie. O achado foi tão importante que esses pequenos humanos receberam até mesmo um nome científico próprio. Mas então, se eles realmente existiram, por que não há mais deles hoje em dia? Bem, assim como aconteceu com outras espécies de hominídeos, a hipótese mais aceita é que eles não conseguiram competir com os humanos modernos e acabaram extintos. A natureza é implacável, e apenas os mais aptos sobrevivem. Número 10. Túneis da Mongólia. Na região autônoma da Mongólia Interior, na China, arqueólogos descobriram uma cidade com milhares de anos de idade escondida sob a terra. Mas o que realmente chamou a atenção foram os túneis subterrâneos que existiam dentro desse antigo assentamento. Acredita-se que esses túneis tenham sido construídos há cerca de 4.500 anos, e os estudiosos concluíram que essa cidade foi uma das mais fortificadas de seu tempo. Afinal, além dos túneis subterrâneos, a cidade contava com paredes defensivas e outros mecanismos para impedir invasões. Isso indica que seus habitantes estavam preparados para se proteger, provavelmente de invasores que tentavam saquear suas riquezas. Após 5 anos de escavações,
Os pesquisadores descobriram que os túneis eram, na verdade, parte de um sistema de defesa. Isso significa que, quando o local era atacado, as pessoas podiam escapar pelo subterrâneo e se proteger. Essa descoberta destaca não apenas a inteligência dos povos antigos, mas também como eles lutavam para garantir sua sobrevivência em tempos de guerra. Número 11. Um torso sem cabeça. Agora vamos entrar em um território ainda mais macabro. Imagine que você está explorando um túnel subterrâneo e, de repente, tropeça em um corpo humano. Só que não é um corpo inteiro, é apenas um torso sem cabeça. Parece coisa de filme de terror, mas esse achado foi real e aconteceu no estado de Idaho, nos Estados Unidos, há cerca de 40 anos. Como você pode imaginar, as autoridades ficaram perplexas com o achado e passaram décadas tentando descobrir a identidade da vítima. O mistério só foi solucionado muitos anos depois, graças a testes de DNA. O torso pertencia a um prisioneiro fugitivo que estava foragido após assassinar a própria esposa. Mas o mais assustador é que até hoje ninguém sabe quem o matou ou como seu corpo foi parar nesse túnel. Número 12. O Túnel da Pirâmide. Agora vamos para um dos lugares mais misteriosos do planeta, o Egito. As pirâmides são uma das construções mais impressionantes da história da humanidade, e até hoje não sabemos exatamente como foram erguidas com tamanha precisão. Mas em 2016, pesquisadores fizeram uma descoberta que tornou tudo ainda mais estranho. Utilizando equipamentos modernos, encontraram um túnel oculto dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Mas para que ele servia? Essa é a grande pergunta. Após anos de pesquisas, os cientistas finalmente conseguiram escanear o interior do túnel, mas até agora ninguém sabe qual era seu propósito. Além disso, surge outra dúvida. Se esse túnel existe dentro dessa pirâmide, será que há outros semelhantes escondidos nas demais pirâmides? Seja como for, essa descoberta só reforça o fato de que os antigos egípcios eram mestres da arquitetura e suas construções ainda guardam muitos segredos. Número 13. Artefatos antigos. Este é um caso assustador pelo volume de coisas encontradas. Uma cidade do México é um verdadeiro paraíso para arqueólogos, pois sempre parece haver algo novo sendo descoberto por lá. E em 2014, uma dessas escavações revelou um túnel subterrâneo cheio de artefatos impressionantes. Para evitar danificar qualquer peça histórica, os pesquisadores usaram robôs para explorar o local antes de entrarem pessoalmente. Mas quando finalmente tiveram acesso ao túnel, ficaram boquiabertos. Lá dentro, encontraram nada menos que 50 mil artefatos antigos. Sim, você leu certo. 50 mil. Arqueólogos costumam ficar felizes quando encontram algumas dúzias de peças em uma única escavação. Então, encontrar dezenas de milhares de itens em um único túnel foi algo completamente fora do comum. Os estudiosos acreditam que essa passagem subterrânea pode ter levado a túmulos reais, o que explicaria por que tantos objetos preciosos estavam espalhados por lá. Se há mais mistérios a serem descobertos nesse túnel? Muito provavelmente. Número 14. As Catacumbas de Paris. Este é, sem dúvidas, um dos túneis mais famosos e assustadores do mundo. As Catacumbas de Paris são conhecidas por sua história macabra, e não é difícil entender o motivo. No passado, a cidade enfrentava um grave problema sanitário. Os cemitérios estavam lotados e os corpos não tinham mais espaço para serem enterrados. Para resolver isso, as autoridades tiveram uma ideia radical: mover os restos mortais para o subsolo da cidade. E assim, ao longo dos anos, milhões de ossos foram transferidos para túneis subterrâneos, formando um verdadeiro labirinto de crânios e esqueletos empilhados. Hoje, estima-se que mais de 6 milhões de pessoas estejam enterradas lá. Embora existam partes das catacumbas que são abertas ao público, muitos aventureiros tentam entrar ilegalmente em áreas proibidas, e o que eles encontram nesses túneis escuros pode ser perturbador. Há relatos de pessoas que desapareceram enquanto exploravam as catacumbas, e até mesmo vídeos que mostram estranhas aparições e sons inexplicáveis. Independentemente de você acreditar ou não no paranormal, uma coisa é certa: esse não é um lugar para os fracos de coração. Número 15. As colônias subterrâneas de formigas. Agora, saindo um pouco do mundo dos humanos e indo para o reino dos insetos, vamos falar sobre algo realmente impressionante. As formigas são construtoras natas, e seus formigueiros são, na verdade, redes complexas de túneis subterrâneos.
Esses pequenos insetos cavam passagens interligadas para que possam transportar comida, criar filhotes e proteger a colônia. No Brasil, cientistas descobriram um formigueiro colossal que poderia ter abrigado milhões de formigas. O mais impressionante é que a estrutura era tão bem organizada que parecia uma verdadeira cidade subterrânea, com rotas planejadas para facilitar o deslocamento dos insetos. Isso só prova que as formigas são alguns dos melhores engenheiros da natureza, construindo estruturas que podem durar por décadas. Talvez nós, humanos, tenhamos algo a aprender com elas quando se trata de planejamento urbano. Número 16. Os misteriosos túneis de Williamson. Diferente da maioria dos túneis desta lista, estes foram construídos sem nenhum motivo aparente, e é exatamente isso que os torna tão misteriosos. No século XIX, um homem chamado Joseph Williamson, um rico empresário de Liverpool, comprou um terreno e começou a construir casas. Até aí, nada de incomum. Mas por alguma razão, ele também ordenou a escavação de túneis subterrâneos gigantescos que iam em todas as direções possíveis. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que ele fez isso. Algumas teorias dizem que ele queria criar um abrigo subterrâneo, caso houvesse algum tipo de desastre. Outras sugerem que ele simplesmente tinha muito dinheiro e queria gastar com algo extravagante. O mistério em torno dos túneis de Williamson é tão grande que eles até apareceram em um episódio da série Doctor Who, onde foram retratados como portais para viagens no tempo e espaço. A única certeza que temos é que, até hoje, os arqueólogos continuam explorando os túneis, tentando descobrir o que realmente se passava na cabeça desse homem enigmático. Número 17. Túneis de contrabando de drogas. Se você acompanha o noticiário, provavelmente já ouviu falar sobre essa próxima entrada da lista. O tráfico de drogas é uma indústria multimilionária, e aqueles que operam nesse meio estão sempre buscando novas maneiras de transportar seus produtos sem serem pegos pelas autoridades. Uma das táticas mais utilizadas por cartéis mexicanos é a construção de túneis secretos que ligam o México aos Estados Unidos. Muitos desses túneis são extremamente sofisticados, com sistemas de ventilação, iluminação e até trilhos para o transporte das drogas. Algumas dessas passagens subterrâneas chegam a ter centenas de metros de extensão, permitindo que os traficantes transportem grandes quantidades de substâncias ilícitas sem chamar atenção. O problema é que as autoridades não costumam descobrir esses túneis até que eles já tenham sido usados por anos. E quem garante que não existem muitos outros túneis como esses que ainda não foram encontrados? Número 18. A Caverna dos Cristais Gigantes. Não existem gigantes vivendo dentro dessa caverna, mas o que foi encontrado lá é tão impressionante quanto. Na cidade de Naica, no México, há uma caverna localizada a centenas de metros abaixo do solo, que abriga algumas das maiores formações de cristais já vistas no planeta. Os chamados cristais de selenita cresceram por milhares de anos, formando estruturas que chegam a medir mais de 12 metros de altura e pesar dezenas de toneladas. Mas aqui está o problema. O ambiente dentro da caverna é extremamente hostil. A temperatura pode chegar a 50 graus Celsius, com níveis altíssimos de umidade. Se uma pessoa ficar lá dentro por muito tempo sem o equipamento adequado, pode até morrer de superaquecimento. Ou seja, mesmo que essa seja uma das descobertas geológicas mais impressionantes já feitas, explorá-la não é nada fácil. Número 19. Pessoas vivendo em túneis. Já falamos sobre criaturas estranhas, túneis antigos e artefatos misteriosos. Mas agora vamos falar sobre algo muito real: pessoas que vivem dentro de túneis. Na China, há comunidades inteiras que optaram por morar em cavernas subterrâneas, adaptando esses espaços como casas permanentes. Isso pode parecer estranho, mas para muitas dessas famílias, essa é uma tradição que já dura gerações. As cavernas oferecem uma temperatura agradável o ano inteiro, além de serem mais baratas para se manter do que casas tradicionais. Mas a vida ali não é fácil. Os moradores precisam buscar água de poços distantes, lidar com a falta de infraestrutura e, em alguns casos, enfrentar problemas de segurança. E essa não é uma realidade apenas na China. Em várias partes do mundo, há pessoas que foram forçadas a morar em túneis e cavernas por questões financeiras ou sociais. Embora isso possa parecer assustador para quem nunca viveu dessa forma, para muitas dessas pessoas, os túneis são simplesmente seu lar. Agora é hora do tópico curioso.
Uma descoberta chocante feita em um túnel nos Estados Unidos deixou os cientistas perplexos. Mais especificamente, um túnel nas catacumbas de Paris. Mas o que eles encontraram? Bem, uma série de estátuas misteriosas. Você pode ver as imagens agora mesmo na tela. Nosso mundo está repleto de esculturas enigmáticas das quais não conhecemos a origem. Muitas dessas obras foram criadas não apenas como forma de expressão, mas também como símbolos de momentos políticos e religiosos importantes, ou até mesmo para homenagear figuras históricas. Mas o que acontece quando a identidade do criador é completamente desconhecida? Somos forçados a fazer suposições e tentar desvendar os mistérios do passado. E você? Tem alguma teoria sobre o significado dessas estátuas? Deixe sua opinião nos comentários com a hashtag Tópico Curioso e compartilhe suas ideias. Número 20. O canibalismo na caverna de Gog. Agora, para encerrar nossa lista, vamos falar sobre algo realmente perturbador. A caverna de Gog, localizada no Reino Unido, guarda um segredo terrível. Os restos mortais encontrados ali apresentam marcas claras de canibalismo. Isso significa que há milhares de anos, os humanos que viveram nesse local se alimentavam uns dos outros. E não apenas isso. Eles usavam os crânios das vítimas como copos. É difícil imaginar o que levaria alguém a praticar algo tão macabro, mas os especialistas acreditam que isso pode ter sido um ritual cultural ou simplesmente uma forma de sobrevivência extrema. Seja qual for a razão, essa descoberta prova que, em alguns momentos da história, os humanos podem ser tão assustadores quanto qualquer monstro de filme de terror. E assim terminamos nossa jornada pelos túneis mais assustadores do mundo. Você já conhecia alguma dessas histórias? Qual delas achou mais assustadora? Deixe seu comentário abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!